Vocês muito provavelmente estão sabendo da onda de denúncias feitas na grande maioria por mulheres contra astros de Hollywood, seja eles diretores, produtores, atores, envolvidos em casos de assédio, de abuso, violência, etc. Hoje a gente vai falar um pouco sobre esse assunto tão sério e principalmente sobre a ferramenta que mais tem ajudado nessas denúncias, a internet. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Hoje falando de um assunto sério que precisa ser debatido, que não deve ser levado como chacota, porque há cerca de 2 anos, mais ou menos pra cá, muitas mulheres têm denunciado os homens que as agrediram de várias formas diferentes, e esses homens são grandes estrelas, digamos assim, de Hollywood. São caras que são admirados por uma legião de fãs que já fizeram muitos filmes, alguns diretores, produtores, roteiristas, atores. Você tem caras de todas as áreas aí de Hollywood praticamente. Muitos desses nomes pegaram muita gente de surpresa. E esse é um assunto que dá muito pano pra manga, porque tem muito aquela coisa assim... a gente tem que saber separar o profissional do pessoal, né? O cara, às vezes, é um baita ator, um gênio, mas na vida pessoal ele é um cara babaca e a gente não tem nada a ver com isso. Mas será mesmo? Eu confesso pra vocês, já dando a minha opinião pessoal, eu, Lucas, eu não consigo fazer essa separação muito bem. Eu acho que o cara, quando ele é um cara extremamente violento, abusivo na vida pessoal, por mais que ele seja um ator extraordinário, isso não quer dizer que a gente tem que fechar os olhos para as atitudes desse cara fora das câmeras. He didn't know. Por exemplo, tem um médico que ele é um gênio, ele já salvou várias vidas, ele já fez cirurgia em várias pessoas, mas que na vida pessoal é um cara extremamente agressivo, já bateu na mulher, bate nos filhos, é alcoólatra, já, quem sabe, até fez alguma coisa ou outra com algumas de suas pacientes. Você deixaria que a sua mãe ou a sua filha fosse tratada por um cara desse jeito? Você não ficaria com os 2 pés atrás? Eu ficaria com certeza. Eu acho que é mais ou menos a mesma coisa assim. Por exemplo, tem muitos desses nomes envolvidos que eu era fã desses caras, mas hoje em dia, quando eu vejo eles na tela, bate aquele ranço. E tem muita gente que fala, mas é hoje em dia, né, que isso tem acontecido, parece que os atores, diretores, eles têm ficado cada vez mais loucos da cabeça, mas não, isso já acontece em Hollywood, na indústria do cinema, há décadas e décadas. Não é à toa que nomes como Marlon Brando, Alfred Hitchcock, Woody Allen, Roman Polanski já foram denunciados há décadas e décadas atrás. Mas a diferença é que antigamente a gente não tinha a internet, a gente não tinha uma proliferação rápida da informação. Por exemplo, às vezes até 1 ou 2 jornais divulgavam alguma notícia sobre algum caso de violência ou assédio, mas isso não se espalhava, ou até mesmo a própria assessoria desses atores e diretores tentavam abafar o caso e a repercussão era muito limitada até que o assunto praticamente morria. E hoje em dia isso não acontece. Hoje na internet você tem centenas, milhares de veículos midiáticos que quando compartilham ali nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, seja por vídeo, por texto, aí as próprias pessoas vão compartilhando. Uma vez que isso é compartilhado, meu amigo, isso espalha de uma forma muito veloz. E é claro, você pode me perguntar, mas Lucas, a gente tem as tão chamadas fake news. Às vezes as pessoas inventam ou aumentam. Sim, a gente tem que tomar cuidado. A internet, por mais maravilhosa que ela pode ser por um lado, ela também pode ser muito maléfica por outro. Tem gente que usa informações para derrubar carreiras aí. Mas aí cabe a gente parar, ler as informações, ver se elas são realmente confiáveis, dar uma olhada nas fontes, para depois compartilhar e encher a boca para falar dessas coisas.
E eu posso dizer para vocês que a grande maioria desses casos que vieram aí à tona sobre esses atores e diretores acusados de assédio e etc., foram comprovados. Alguns desses nomes famosos, inclusive, pediram desculpas às vítimas, às pessoas envolvidas, numa tentativa de se redimir, mas o mais estranho de tudo é que muitas vezes esses caras fizeram isso não só uma ou duas vezes, mas 5, 6, 7 vezes. Eu vou falar alguns nomes muito famosos acusados aí, uma lista gigantesca de caras envolvidos com cinema, entre eles estão Kevin Spacey, Louis C.K., Morgan Freeman, Harvey Weinstein, Casey Affleck, James Franco, Emily Hirsch, Bryan Singer, Johnny Depp e Mel Gibson. E esses nomes só vieram à tona graças à internet, graças às redes sociais, onde às vezes uma única mulher chegava, denunciava um desses caras e aí começava a aparecer várias outras falando: esse cara fez isso comigo, esse cara também fez isso comigo. Então isso é uma coisa muito grave, porque às vezes a pessoa sofre aquela violência e guarda aquilo por meses ou até mesmo anos e não tem coragem, justamente pela influência daquela pessoa. O cara tem muito dinheiro, é famoso, tem medo que alguma coisa possa acontecer com ela. Mas aí, quando uma dessas mulheres chega a público, vai ali no Facebook, no Twitter e denuncia alguém publicamente, isso dá força e faz com que muitas outras pessoas que foram atingidas por esse tipo de violência também tomem essa atitude, e isso acaba influenciando muitas outras no futuro a fazer o mesmo. E a gente tem vários tipos de acusações de violência. Por exemplo, o Morgan Freeman, um cara que todo mundo via uma carinha de anjo ali, um ator sensacional, indicado a vários prêmios, já fez vários papéis muito marcantes, e ele foi acusado por nada mais e nada menos do que 8 mulheres de assédio. Muitas vezes o cara estava gravando um filme e o tipo de assédio que ele fazia era tentar encostar em uma menina ali, passar a mão, sabe, de uma maneira intrusiva, ou falar palavras com teores completamente invasivos. O Louis C.K., que estava sendo considerado um dos maiores comediantes da sua geração, tinha uns stand-ups maravilhosos, tem uma série de TV chamada Louis, que eu acho uma das melhores da atualidade. Eu era fã do cara e ele foi acusado por 5 mulheres de abuso, e ele foi publicamente, confessou que fez aquilo, pediu desculpas, mas cara, não foi uma nem 2 vezes, foram 5 vezes. O Johnny Depp, por exemplo, que tem uma legião gigantesca de fãs, foi acusado pela ex-esposa dele, a também atriz Amber Heard, de violência doméstica, e isso ela provou com vídeos e fotos do momento da agressão. O ator famosíssimo e premiado Kevin Spacey, que foi acusado por um rapaz que na época que ele sofreu o abuso, ele era menor de idade, esse rapaz, e isso aconteceu anos atrás, só veio à tona recentemente. O Kevin Spacey perdeu muito trabalho, eu acho difícil recuperar a carreira depois disso. Aí ele veio assumir que era gay e tal, e outros nomes apareceram depois desse rapaz acusando o Kevin Spacey. And your pretty wife. O diretor Bryan Singer, que dirigiu o primeiro X-Men, ele também foi acusado por alguns rapazes de assédio e abuso. Então a gente tem crimes, sim, isso são crimes de vários tipos e várias intensidades diferentes. E esses caras só são punidos atualmente porque muitos deles estão perdendo a oportunidade de trabalho, a carreira está indo por água abaixo. Por conta da famigerada internet, porque as pessoas não deixam esse tipo de assunto morrer. Não existe mais aquilo de antigamente. E o assunto desaparecia, alguns meses depois os atores ou diretores voltavam a trabalhar e parece, tudo indica que isso não vai acontecer. Atualmente, muitos desses caras aparecem constantemente através de compartilhamentos por redes sociais, lembrando as pessoas
do que eles fizeram. A gente está vivendo em um momento muito importante com essas denúncias, até para prevenir novos casos no futuro. Não que eles vão desaparecer, uma ou outra vez, infelizmente, a gente vai ouvir. Mas eu acho que os agressores vão pensar 1, 2, 3 vezes mais antes de fazer esse tipo de coisa. E é importante esse debate, é importante na internet as pessoas fazerem vídeos, textos e discutirem essas questões morais e essas questões, acima de tudo, de respeito que a gente tem que ter pelo próximo. They grow into strong women that return to destroy your world. E eu quero saber a sua opinião em relação a esse assunto. Eu dei a minha. Você pensa diferente? É claro, pessoal, vamos conversar de maneira respeitosa, vamos conversar de maneira adulta. Afinal, a gente está aqui para ouvir vários pontos de vista diferentes ou uma opinião que é completamente contrária da nossa, mas sempre de maneira pacífica e decente. Bem, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que a reflexão tenha sido válida. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, deixe o seu like aqui, que é muito importante para que esse tipo de vídeo ganhe força, para que esse tipo de debate continue rolando aí pela internet. E clique no sininho para receber todas as notificações aqui do Refúgio Cult. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais.